Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da irmã Lia, que está aqui conosco. Irmã Lia, o Senhor Jesus lhe ama e nós também lhe amamos. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha pastora Socorro, da minha pastora Silvinha. Glória a Deus pela vida do apóstolo, de todos os pastores. Filhas de Jerusalém está com a oportunidade e eu já agradeço ao Senhor essa rica oportunidade. Logo após, o nosso apóstolo apresenta a mensageira da noite. Agradeço a Deus também pela vida dela e do seu digníssimo esposo que nos deu uma carona. Glória a Deus, o Senhor os abençoe. Filhas de Jerusalém está com a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero apenas agradecer ao Senhor, agradecer a Deus por mais este ano que Deus nos concede. Que estamos aqui porque Ele permitiu, né? Graças a Deus. E quero apenas perguntar às irmãs, quem é diamante aqui? Quem é diamante? Está pronta a ser lapidada? Está prontinha, preparada? Que aí é o difícil, né? Mas vamos esperar em Deus, que Deus nos fortalece para suportar, né? Você também é árvore. Quem veio de manhã sabe o que é ser árvore. É melhor ser árvore, né? Árvore é melhor do que aquelas folhas secas. Folha seca, qualquer foguinho, olha, acaba logo. Mas a árvore é forte, amém? Vamos continuar sendo assim, irmãs, sendo assim forte, ser sempre diamante, ser sempre uma árvore frutífera, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por vocês, agradeço a toda a igreja por ter cooperado, por ter nos ajudado também, por toda a comitiva, tabernáculo, uma bênção, estavam aqui nos acompanhando, Lia, não é? Sempre ela, porque ela está aí, viu, irmã? E com a perninha aí emendada, mas está aqui, né? Agradecendo a Deus. Graças a Deus ela estava ansiosa, porque, meu Deus, acho que não vou. Se você vai aparecer um carro aí. Sônia sempre está na expectativa. Falou com Sônia, é ela que aparece para sempre nos socorrer nesse momento. É o espírito de misericórdia que ela tem. Amém? Que Deus nos abençoe. Obrigada, Deus, por essas mulheres que o Senhor colocou em nossas mãos. Obrigada, Jesus, por essa igreja, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, todo o tempo, todo o tempo. Amém, irmãs? Vamos agora agradecer a Ele, adorando o nome do Senhor. Amém? Até o próximo ano, até para a semana, até amanhã, até já. Glória a Deus.
Glória a Deus. Queridos, vamos nos colocar de pé. Os irmãos lá da galeria, por favor, né? Uma atitude reverente. Não é a pregadora também, não é o apóstolo, é uma atitude reverente à palavra, ao porta-voz, aquele que vai trazer a palavra, aquela que vai trazer a palavra de Deus. Vem cá, minha irmã, missionária Jaqueline, né, missionária? E o esposo dela é o Jonatas. Cadê Jonatas? Levante a mão aí, tá vendo ali? Glória a Deus. Viu como é diferente? Aqui a gente sabe o nome da pastora, mas procura saber o nome do pastor. Mas os pastores que são apresentados, a mulher do pastor, não pode, né? Aí eu podia dizer o homem da pastora, também está errado, né? Então Jonatas é o esposo aqui da irmã Jaqueline. Ela foi um presente de Deus, um instrumento de Deus para nos trazer alimento espiritual para hoje. Por que é que a igreja cristã escolheu o primeiro e não o sétimo? Para abençoar o resto dos dias que vêm. Então a gente adora a Deus, sacrifica no primeiro dia e a bênção vai para 7 dias. Amém? Então, a missionária Jaqueline, com a palavra. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, por favor, podem tomar o seu assento, fiquem à vontade. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com vocês, sobretudo nessa oportunidade tão bonita, né, que é o aniversário do departamento feminino. Vocês estão bonitas. Deus abençoe. Eu procurei assistir, né, a transmissão de vocês pelo Facebook, e aí eu vi que vocês estavam de azul. Aí eu disse assim, então eu vou de azul para combinar também. Mulher tem dessas coisas, né? Glória a Deus. Mas vocês estão lindas, muito chiques para a glória de Deus, porque a mulher de Deus, ela é elegante, não é isso? E eu quero agradecer ao Senhor por ter conhecido o apóstolo, por ter conhecido também o bispo Marcos, não é isso? É Márcio. A sua esposa, nossa irmã Silvinha, por ter feito o convite. Muito obrigada. Ela recebeu a indicação, abraçou com muita alegria, mas eu sei que se os pastores, né, bispo, apóstolo, não desse o aval, nós não estaríamos aqui. Eu agradeço pela confiança. Também de ter conhecido a esposa do apóstolo, que é a nossa pastora Socorro, Deus abençoe. Também o servo do Senhor, o anjo do Senhor, o pastor Marcos, que pela cristocidência, porque cristão não tem coincidência, né? A gente se encontrou no caminho e ele nos guiou até aqui para a glória de Deus. Também louvando a Deus pela vida do meu esposo, que sempre está conosco, nos acompanhando, praticamente em 99% dos lugares que nós vamos, só não quando ele está trabalhando. Quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, pela receptividade. Eu me sinto em casa, irmãos. Fui muito bem recebida pelos pastores, pelo apóstolo, pelo bispo. E eu estou feliz. Eu quero que você abra sua Bíblia agora. Antes, porém, pode ir abrindo aí, Gênesis capítulo 21. Antes, porém, eu trago a saudação e a paz do Senhor dos meus pastores, do pastor Clayton Collins e da missionária Michelle Collins, com quem eu estou congregando agora. Nós saímos da Rádio Novas de Paz e agora estamos na Rádio Mais Vida. Quantos irmãos aqui já puderam ter a oportunidade de ouvir a Rádio Mais Vida? Faz assim. Pega bem aqui. Pega bem, não é? Pronto. Então vocês estão convidados quando puderem e quiserem. Todas essas tardes eu estou lá no Tarde Mais. Peço as orações da igreja encarecidamente. Hoje vai chegando o final da semana, a gente vai ficando cansada. Porque eu prego a semana inteira na rádio e ainda prego nas igrejas. Essa semana foi puxado mesmo. Pregando sempre à tarde e à noite, à tarde e à noite. Mas o Senhor tem nos dado graça e nós vamos continuar cumprindo aquilo que Ele nos confiou. Amém? Eu achei muito oportuno o texto que vocês escolheram, aliás, o tema que vocês escolheram. Nós somos todos diamantes na mão do lapidador. E logo que a nossa pastora Silvinha passou o tema para mim, eu fiquei, claro, sempre, como sempre, perguntando ao Senhor se Ele desejaria que eu entrasse por aquele texto de Isaías 53, 43,
ou deveria ir para outro tema. Eu gosto de ser muito coerente com o texto escolhido, mas o Espírito Santo me levou para outra direção. Então me permitam distanciar do texto, porque eu vou para o tema usando outro texto. Eu gosto muito de usar texto e contexto, mas nessa ocasião o Senhor me direciona para outro local. Até porque eu percebi, eu pude assistir que na quinta-feira o nosso apóstolo trouxe uma abençoada palavra em Isaías 43. Eu não gosto muito de ser repetitiva, eu gosto do novo. Então vamos meditar nesse texto de Gênesis capítulo 21. Se você puder acompanhar comigo, a minha versão é na linguagem de hoje, mas não vai diferir da sua aí. A partir do versículo 17 até o versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 21. Se você está ao lado de alguém que está sem Bíblia, se aproxima, por favor. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino, e Deus estava com o menino. Glória a Deus. Se você quiser e puder, repita após mim. Deus nos ensina ou nos lapida em meio aos desertos. Aleluia. Eu penso que essa palavra deserto é familiar para você, não é? Quem é que não enfrenta um deserto na vida? Todos nós temos um deserto. E embora o texto nos remeta a um menino, eu não estou falando necessariamente a filhos, nem tão somente a marido, mas eu falo de todo e qualquer deserto que a gente possa viver. Nós vivemos desertos espirituais, vivemos desertos financeiros, vivemos desertos de relacionamentos, vivemos desertos familiares. Enfim, são muitos os desertos que nós somos submetidos. E acredite que esse deserto pelo qual Deus permite a gente entrar é um verdadeiro instrumento, é uma verdadeira faculdade de Deus para que o Senhor possa nos lapidar, para que essa joia que existe dentro de nós, porque acredite, existe, ela possa aparecer com o seu brilho. E eu estive pesquisando sobre o trabalho do lapidador no diamante. Você já deve ter ouvido várias coisas aqui durante a semana em relação a isso. Então, a todo momento eu vou usar esse texto e vou correlacionar essa questão do diamante. O diamante hoje ele é o material mais duro que existe para se trabalhar. E é impressionante porque não pense que o diamante ele já vem com aquele brilho lindo, nem com todas as suas facetas, como eu olhei ali, nem com todas as suas facetas, esse trabalho bonito, pronto para colocar numa joia, pronto para colocar em algo que vai brilhar no seu corpo, na sua mão, no seu pescoço. Não. O diamante ele vem como uma pedra bruta. E essa pedra bruta, ela vem fosca, sem brilho. E essa forma, essas facetas e esse brilho só aparecem depois de um certo cuidado com essa pedra. E disse que uma pessoa para trabalhar com diamante, porque o risco de colocar ele a perder é muito fácil. Uma pessoa para trabalhar com diamante só trabalha, geralmente, em 99% dos casos, as pessoas acima de 50 anos. Por quê? Porque se diz que se demora muito para ter habilidade para lidar com o diamante. Então uma pessoa mais idosa, ela tem um pouco mais de experiência, vai ter um pouco mais de cuidado, e então ela vai poder trabalhar nessa pedra tão preciosa da maneira que ela merece. Dando um stand-by aqui, vamos entrar nesse texto que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho meditado nele há alguns dias. Você sabe que em que contexto Agar entra na história bíblica? Vamos voltar um pouquinho para você lembrar, não preciso entrar muito fundo, porque você já sabe mais ou menos do que se trata.
Mas o texto vai dizer que quando o Senhor chama Abrão e Sarai, porque os seus nomes ainda não haviam sido mudados, havia uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Só que Sarai tinha um problema. Ela tinha uma impossibilidade. Havia naquela mulher uma esterilidade. E essa esterilidade impedia que a promessa de Deus se cumprisse na vida dela. Agora, abre aspas, impedia para ela, não para Deus. Porque assim como o diamante é o material mais duro que se tem para trabalhar, Deus gosta de trabalhar com coisa dura, com coisa difícil. Sabe, lá no mundo, bem brabo, bem afoito, bem eu não vou ser crente nunca. É desses que Jesus gosta. Porque quando chega aqui é bem afoito, é bem ousado. E Deus usa muito para a glória dele. Aleluia. Então, nesse cenário, o Senhor promete, mas me permita fazer uma observação dentro do que Deus colocou no meu coração. É que alguns dizem assim: quando Sara viu que ela não tinha filhos, ela decidiu dar uma ajudinha a Deus para que a promessa se cumprisse. Isso não é uma verdade. Você observar no capítulo 15 de Gênesis, o Senhor se direciona para Abraão e não para Sara. Nos faz entender que Sara não sabia, havia tido comunicação de que ela também geraria. Porque quando ela chega aos seus 76 anos de idade, Abraão já com 86, ela conclui: como Deus não me deu filhos, você vai acompanhar no capítulo 16 de Gênesis, como Deus não me deu filhos e eu não pude gerar, então eu vou oferecer a minha serva, a minha escrava Agar, para que ela coabite com Abrão, e eu possa assim dar filhos para ele. Abrão já havia recebido a promessa, mas ele fica calado e consente com o que Sara havia dito. Provavelmente, ao meu pensamento, não está na Bíblia, mas também não está a outra coisa que nós sugerimos, de que ela queria dar uma ajuda para Deus, não está. Até porque naquela época era permitido um homem ter mais do que uma mulher. E era permitido também que a sua esposa, as servas da esposa pudessem se deitar com ele para dar descendência. Era a coisa mais normal do mundo. Então por isso que não me faz pensar que Sara queria ajudar a Deus, porque era algo natural daquela época. Então Sara dá essa ideia para Abrão. Me permita, se algumas vezes eu trocar Abrão. Então, quando ela dá essa ideia para Abrão prontamente aceita a proposta e se deita com Agar. Só que quando Agar fica grávida, você sabe do texto, a Bíblia vai dizer que Agar se ensoberbece, ela se engrandece, porque a sua senhora não podia gerar, não podia ter filhos, mas ela havia sido agraciada. E agora ela começa a debochar de Sarai, ela começa a implicar com Sarai, e essa implicância faz Sarai sofrer. Porque você quer ver alguém sofrer quando essa pessoa é privada de alguma coisa que você tem. Agora depende da maneira como você se comporta diante do que você tem com quem não tem. Porque o que fazia Sara sofrer não era o fato de ela não ter, embora fosse, mas era o fato como Agar se comportava diante do que ela tinha e Sara não tinha. E isso incomodava e fazia Sara sofrer demais. Aí a Bíblia vai dizer que Sarai chama Abrão e diz para ele: olha, que todo castigo divino, se você ler numa tradução mais atualizada, você vai entender que foi isso que ela quis dizer, que todo castigo divino do que eu estou sofrendo diante dessa escrava recaia sobre ti, Abrão. Que o Senhor julgue entre mim e entre ti esse sofrimento que eu estou precisando passar por causa dessa escrava. Me permita abrir um parêntese para aplicar essa palavra no nosso coração. Observa como nós, seres humanos, temos a facilidade de transferir responsabilidades. Porque, embora fosse permitido naquela época, Deus não havia orientado a Sarai de que ela deveria dar escrava para Abraão. Mas uma vez que ela entrou na situação que Deus não permitiu e nem orientou, permitiu, mas não orientou, agora ela joga a culpa em Abraão por ter se deitado com a escrava e por ela estar grávida. Me permita ser direta no que Deus colocou no meu coração.
quando você entrar numa situação que não foi Deus que mandou você entrar, você tenha costas largas para assumir a responsabilidade das suas escolhas. Porque a gente entra na situação, olha a resposta de Abraão como foi sábia. Abraão disse assim no texto que decorre no capítulo 16, ele disse assim: olha, ela é tua serva, e faça com ela o que bem te parecer. É como se Abraão estivesse dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, resolve com a tua serva. E todas as vezes que nós entrarmos por um caminho que Deus não nos orientou, o Senhor vai fazer exatamente o que Abraão fez. Quem entrou nessa situação foi você. Agora segura as consequências. Que palavra, né, irmã? Se você puder, me ajude a pregar nessa noite. Eu gosto de fazer assim porque isso é didático, não é chatice não, é pedagógico. Quando a gente repete, a gente grava aquilo no nosso coração. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: cuidado com as escolhas. Porque se você errar, você vai ter que arcar com as consequências. Aleluia. Aleluia. E foi nesse cenário que Agar entra. Aí eu te pergunto, Agar pediu para entrar na história? Não. Ela foi colocada, ela foi jogada, ela não pediu para entrar. Aí Sara decide resolver. Sabe como é que Sara resolve? Sara começa agora a espizinhar, começa agora a oprimir a gestante, a escrava. E ela oprime tanto a Agar, que Agar não suporta e foge para o deserto. Só que quando Agar chega no deserto, ela se depara com uma fonte. Lá naquela fonte, presta atenção, que parece que deserto e fonte é algo muito familiar para Agar. Quando ela chega no deserto, que encontra a fonte, o anjo do Senhor se apresenta e diz: Agar, para onde vais? E Agar disse: eu estou fugindo da minha senhora, porque ela estava me oprimindo. Aí o anjo responde para ela e diz assim: Agar, volte, se humilhe, porque desse menino que está no teu ventre, eu farei um grande povo. Eu sei que Agar tem a sua parte de culpa na história, ela tem a sua parcela de culpa. Só que isso não justificava Sara fazer o que fez com ela. Um erro não justifica outro. Às vezes nós erramos, estou fazendo isso aqui porque alguém fez isso comigo. Deus está dizendo: um erro não justifica outro. Agar errou por se exaltar diante da oportunidade que lhe deram, mas Sara errou em revidar mal com mal. O que é que a Bíblia diz? Você vence o mal com o bem. Aí a escrava no deserto, o anjo disse: volte, se sujeite a Sarai, porque do menino eu farei um grande povo. Aí sabe o que acontece com muitos de nós, porque não alcançamos a promessa? O cumprimento das promessas de Deus na nossa vida depende da lapidação dele em nós. Depende da maneira como nós vamos nos comportar diante da promessa. E para alcançarmos as promessas de Deus, nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar prontos. E esse processo de preparação, não sabemos como é. A verdade é que nós precisamos nos sujeitar ao que Deus nos orienta. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer se sujeitar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer se humilhar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer estar por baixo. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer dar outra face para bater. Mas o Senhor disse para Agar, o anjo disse a Agar, para que a promessa se cumpra em termos gerais, ele estava dizendo: volte e se humilhe para a tua senhora Sarai. Nós temos a mania de querer estar por cima, nunca por baixo. Vocês cantaram uma coisa que foi uma confirmação de Deus para a palavra que Ele colocou no meu coração. Foi que vocês cantaram agora há pouco? Eu aprendi a ganhar perdendo. E é perdendo
que o Senhor nos lapida para que alcancemos o seu propósito. O Senhor estava dizendo a Agar: você errou também, porque você estava implicando com Sara, então se humilha agora e volta. E a palavra de Deus para alguns que estão aqui é: você errou e agora está querendo remendar as coisas, está querendo fazer um jeitinho, um arrumadinho. E o Senhor está dizendo: você quer alcançar as promessas, você quer ver resplandecer o brilho dessa joia que é você, então se humilha, então desce, então se sujeita. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Eu falo como mulher. O problema é que hoje a gente quer colocar o pó na cara, mas não quer colocar a cara no pó, né? Não quer mais, tem gente que não quer mais nem chorar na igreja para não borrar a maquiagem. Ah, não, que se eu der muita glória, né? O que é que o Senhor disse para Salomão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente quer ser sarado, mas não quer se humilhar. Vamos voltar aqui para o texto, porque o tempo não deixa. E aí, Agar aceita a orientação e volta. Parece que o deserto na vida de Agar momentaneamente acabou, porque se passaram 18 para 19 anos, parece que estava tudo bem. Aí o que acontece? O Senhor visita, agora sim o Senhor fala com Sara. Sara sorri, não acredita que ela geraria, se eu não estou enganada, no capítulo 18 de Gênesis. Aí o Senhor fala com Sara, ela ri, não acredita, mas enfim, um ano depois do que o anjo falou, Saraí, ela mudou o seu nome, agora era Sara, e ela então dá a luz para Isaac. No 8º dia, como era costume deles, o menino foi circuncidado, e com aproximadamente 5 anos de idade, o texto vai dizer que Abraão oferece um grande banquete, porque era costume deles dar um grande banquete quando o menino era desmamado. Aí o que acontece nesse grande banquete? A gente costuma dizer que era o menino, e o texto usa a expressão Deus ouviu o menino, mas esse menino não era mais tão menino, ele tinha de 18 para 19 anos, já era um rapaz. Só que naquela cultura, hoje 18 anos ele já é de maior, naquela cultura ele ainda não era de maior, e provavelmente é por isso que o texto bíblico chama ele de menino. Era preciso um pouquinho mais de idade para que ele ficasse de maior. Então o que acontece? No dia que o menino é desmamado, Abraão dá um grande banquete. Nesse banquete o rapaz, que já tinha 19 anos, estava rindo do pequeno Isaac, que tinha apenas 5 anos de idade. Isso incomoda muito a Sara, porque parecia uma zombação, sabe? Estava zombando do menino. Na nossa versão, uma linguagem bem nordestina, até chula, nós podíamos dizer assim, ele ficava tirando onda mesmo do menino. Um rapaz debochando de um menino de 5 anos. E isso incomoda Sara. E Sara chama Abraão e diz: olha, manda essa escrava embora com seu filho. Veja como a gente tem facilidade de mudar. Era ela que deu a escrava para Abraão, que seria o seu filho, porque ela não podia gerar. Mas uma vez que Deus dá a ela a oportunidade de gerar, ela diz: olha, manda essa escrava e o filho dela ir embora. Já não era mais seu filho, era o filho da escrava. Vê como a gente muda quando a gente é abençoado? Muita gente muda quando é abençoado. Foi o caso de Sara.
Manda essa escrava e o filho dela, vê que coisa longe, distante, remota. Manda essa escrava e o filho dela ir embora. Isso perturba Abraão, porque o menino era o seu sangue. Isso perturba Abraão, que já havia se acostumado com aquela convivência. Eram 19 anos, 18, 19 anos de convivência. Ele fica tão perturbado que Deus teve que falar com ele. Aí o anjo aparece para Abraão e diz: olha, Abraão, não se perturbe por causa do que Sara falou. Despede mesmo a Agar e ao menino, porque por meio do teu é que eu farei um grande povo. Mas eu também abençoarei o menino, porque ele é o teu sangue. Aí a Bíblia diz que Abraão, olha, não perca isso por nada. Não perca a sua concentração, que isso é o auge dessa palavra. É o ponto-chave dessa palavra. A Bíblia diz que Abraão pega um odre com água e alguns pães e despede a escrava. Eu meditando, eu disse: Deus, se Abraão era tão rico, se o menino era sangue do seu sangue, pense comigo, ele era riquíssimo. Por que é que ele só despede a escrava com um odre e alguns pães? Você já parou para pensar nisso? Um homem rico podia dar no mínimo algumas cabeças de gado, podia dar algumas ovelhas, alguns bois, no mínimo 2 odres, porque o menino não era tão menino, já tinha 19 anos, e se ela ia caminhar no deserto, não sabia nem para onde ia, então ele daria um odre para ela levar e um odre para ele levar. Não, ele só deu um odre e alguns pães. Aí eu disse: Deus, por que Abraão tão rico e era seu sangue, ele não deu mais nada para Agar? Segura isso que eu já vou te responder. Aí o texto diz que ela vai errante pelo deserto. Errante quer dizer que ela nem sabia para onde ia. Ela nem sabia onde queria chegar, mas ela ia errante pelo deserto. Quando ela chega mais à frente, é óbvio, acabou os pães, os poucos pães, e acabou o único odre de água que tinha. Aí Agar fica desesperada. Solta o menino lá debaixo da árvore e vai para longe, a distância de um tiro de flecha, não era muito longe. Aonde ela estava, ela sentou-se e dava para ver exatamente aonde o menino estava. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando é Deus que permite a gente entrar num processo e num deserto, por mais que você queira se livrar da situação, você não consegue. O menino, o rapaz, representava algo que fazia parte do processo e que Agar ia ter que carregar até o final, se ela quisesse alcançar o cumprimento da promessa. Aí ela disse: não quero ver esse negócio morrer. Ela estava dizendo: eu não quero ver esse negócio não dar certo. E joga o menino debaixo da árvore. Só que quando Deus coloca a gente no quadrado, só é Ele que tira. Quando o lapidador decide trabalhar nesse diamante duro, e quem tira a gente do processo é só Ele. A gente não consegue se desligar da situação. Porque você já se perguntou por que Agar não foi na direção contrária do menino? Já que ela disse que não queria ver. Por que ela não foi para trás dele? Porque ela não veria. Por que ela não foi ao norte ou ao sul? Porque ela não veria. Ela sentou de frente. Deixa eu abrir para você entender. Deixa eu rasgar isso aqui. Sabe o que é? Às vezes você diz que quer se livrar da situação, aí tem uns até que joga, sabe? Tem uns até que se livra, mas fica olhando na rede social para saber como tá, fica ligando para alguém da família para saber como anda, fica procurando saber, quer sair da comissão, mas procura saber como é que está o grupo, quer sair da igreja, mas fica perguntando como foi o culto, quer abandonar o marido, mas liga para a família, olhando na rede social para ver se já arruma outra. Se tu deixar o processo, tu não vai conseguir se livrar dele, porque se Deus te colocou nessa situação, só Ele pode te tirar. É o trabalhar dele para que você alcance a promessa. É a lapidação dele para que você esteja pronto para abraçar o seu propósito. Aí o anjo
Olha que interessante aqui. Que o anjo aparece para ela, diz o texto, que o menino chorava debaixo da árvore e ela chorava de frente do menino, um pouquinho distante, mas de frente. Os dois choravam. Aí o texto diz que o anjo aparece para ela e diz assim: Agar, Deus ouviu a voz do menino de onde ele estava. Olha que interessante. O anjo faz questão de mencionar que ouviu de onde ele estava. Ele podia ter parado e dito assim: o Deus ouviu a voz do menino. Não, ele continua: Deus ouviu a voz do menino de onde você o deixou. Por que é que Deus não disse que ouviu o choro dela, já que ela também estava chorando? Por quê? Sabe por quê? O menino estava onde ele tinha que estar, no meio do processo de lapidação. Quem abandonou o menino foi ela. Então sabe o que Deus disse? Deus ouviu o teu choro, mas não disse ela que ouviu. Deus disse: Deus ouviu a voz do menino. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Se você abandonar o que Deus não mandou você abandonar, no meio do processo de lapidação, você vai ficar um tempo chorando sozinha. Você vai ficar um tempo chorando sozinho. Deus ouve o choro do menino, mas vai dar um stand-by em você. O anjo fez questão de dizer: Deus ouviu o choro dele. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não solta esse menino não. Mas diga com voz de profeta, com a autoridade de Deus, aquela que ele te deu, ousadia. E diga: não solta esse menino não. O cumprimento da promessa de Deus depende do menino. Aleluia! Não solta o menino não. Aleluia! Aí sabe o que foi que o anjo disse para ela? Levante, pega o menino, tu tá entendendo? Levanta, pega o menino. E o Senhor abriu os olhos de Agar e lhe mostrou a fonte. O texto diz que a fonte não estava ali? Não. Diz que Deus abriu os olhos dela, ou seja, a fonte estava lá todo tempo. Se você sair do processo de lapidação, a ordem do Senhor só vai ser essa: volte e pegue o menino. Sabe o que isso quer dizer? Volte e se envolva de novo com o processo. Porque o cumprimento da minha promessa na sua vida vai depender da finalização do processo. Eu estava assistindo como um lapidador trabalha no diamante, e eu vi que ele estava tentando encaixar numa forminha de ouro para fazer um anel. E ele testou algumas vezes, não entrava. Tentou algumas vezes, não entrava. Ele tinha que chegar no molde certinho, na milimetragem certinha, para encaixar no buraquinho do anel. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: toda vez que você não estiver pronto, você vai ter que voltar e continuar o processo. Você vai ter que voltar e continuar o processo. Vai ter que voltar, continuar o processo, até entrar na forma. Ai, aleluia. Aí Agar se levanta e vê lá a fonte. Aí o texto diz que ela, e eu caminho para finalizar agora. O texto diz que ela enche, dá de beber ao menino e prossegue. Você lembra que eu lhe perguntei por que será que Abraão não deu mais do que um odre e mais do que pães para ela? Vou lhe responder agora, diante da revelação que o Senhor me deu nessa palavra. É que na Bíblia Sagrada, quem é o pão da vida? Quem é o pão da vida? Jesus disse uma certa vez à multidão: eu sou o pão da vida. E quem é a água da vida? Jesus disse à samaritana, quando ela retruca porque ele pede água para ela, sendo judeu, ele disse: tu soubesses quem te pede água, é tu que lhe pediria, e ele lhe daria água viva. E aquele que toma dessa água, rios de água viva fluirão dentro do seu ventre.
de coisas do Egito, pastores. Estava cheia da cultura do Egito. Quando Abraão só dá, tudo bem, existe a outra vertente, que é a provisão de Deus no deserto, como canta Eliã, sim, não desprezo. Mas eu quero partir para outra vertente que o Senhor colocou no meu coração, e é esta. Ah, irmã, mas no Velho Testamento Jesus não existia. Quem disse? João disse: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele existia desde o princípio. Em várias passagens do Antigo Testamento nós vemos Cristo revelado. Então, quando Abraão dá apenas alguns pães e dá a ela apenas um odre, é como se Abraão estivesse apresentando Jesus para a egípcia, porque Abraão conhecia o Deus verdadeiro. E ele disse: olha, eu vou te dar uma porção disso aqui, toma. Só que Agar, vai chegar um momento que esse teu conhecimento passageiro acerca de Deus, ele vai passar. Então, se você quiser olha, deixa eu abrir um parênteses, um outro. Um ser humano, ele pode viver até 25 ou 30 dias sem comida, mas sem água somente 3 dias, aos que são mais sedentários. Ninguém consegue viver mais de 3 dias sem água. Pode ficar sem comer, mas sem beber não. Então, quando a água acaba no deserto, a água viva acaba no deserto, e o anjo diz a ela: levante-se e abre os olhos para que ela veja a fonte. Sabe o que isso quer dizer? No primeiro deserto que ela enfrentou, a fonte já estava lá. No segundo deserto que ela enfrentou, a fonte também estava lá. Sabe o que quer dizer? É que no processo de lapidação, por mais que a gente não veja, não note ou não perceba, a fonte, que é Jesus, sempre está conosco no meio do deserto. A fonte sempre está conosco. Mas só que Agar não via. Então o Senhor abre os olhos e ela vê a fonte. Aí eu acabei de dizer que sem muitos dias sem água a gente não consegue viver, não é isso? Então ele disse: vai à fonte, enche, dá de beber ao menino e continua. Era como se o Senhor estivesse dizendo para Agar: se você quiser continuar sobrevivendo nesse deserto, vai ter que encher o odre de água. Você entendeu? Para a gente sobreviver no deserto, a gente tem que... Quem é o odre, irmão? Somos nós. Nós somos o vaso de barro que precisa sempre estar cheio. E se você pensa que vai conseguir vencer os desertos da vida, os processos de lapidação sem água, você está enganado, vai morrer seco no meio do deserto. Mas se você quiser, como cantou as nossas irmãs, sobreviver no deserto, você precisa encher o odre de água. E o Senhor está dizendo: se encha hoje da minha presença. Mas não deixa que isso aconteça só dia de congresso, não. Quando sair daqui, continua se enchendo em casa, continua se enchendo no trabalho, continua se enchendo na rua. Abraão apresentou Jesus, mas se Agar quisesse ser cheia dele para resistir à lapidação no deserto, ela teria que se encher. Sabe que tem muita gente achando o deserto mais difícil do que parece? Porque se enche de tudo, menos de Jesus. Se enche de rede social, se enche de amigos, se enche de conversação, se enche de trabalho, se enche de ocupação, mas não para um tempo para se encher de Deus. Aí quando o deserto chega, quando o processo de lapidação chega, sabe o que acontece? Morre no deserto. Mas quem procura se encher de Deus no meio do deserto, acontece o que o salmista disse no Salmo 121. Sabe o que ele disse? O sol não te... No Salmo 91, né? Ele disse, no Salmo 121, perdão: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Ele guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, desde agora e para todo sempre.
Sabe por que o povo conseguiu sobreviver a tantos anos de deserto? Durante o dia, a nuvem representava o quê? A presença de Deus. À noite, a coluna de fogo representava o quê? A presença de Deus. Porque no deserto, o dia, o sol é causticante. À noite, a temperatura baixa demais. Então era refrigério de dia e aquecimento de noite. Quem não se encher de Jesus, não vence o deserto. Quem não se enche de Jesus, não aguenta o processo de lapidação. Olha para quem está do seu lado e diga: se encha de Deus. Desce na fonte. Se enche de Jesus. Vai, reage. Se enche de Jesus. Se enche de Jesus. Se enche de Jesus. Ai, o Senhor queria que Agar tivesse uma experiência mais profunda com Ele. E aqui eu finalizo. Você diz: irmã, mas Agar é uma egípcia, para que a gente tem que ir para deserto, né? Para que a gente tem que ir para deserto? Você já entendeu que é para um processo de lapidação. Aí deixa eu lhe falar um outro detalhe no trabalhar do diamante. É que o diamante precisa ser cortado para atingir o tamanho que se deseja. Porque ele vem uma pedra bruta e fora do tamanho que a pessoa deseja para fazer alguma coisa. Aí tem diamantes que sabe como ele é cortado? Puf! No primeiro golpe, ele quebra. Só que tem diamante que não obedece essa questão do golpe. Sabe para onde ele vai? Para a serra elétrica. É serrando. Aí é mais doloroso o processo. É mais demorado, né? Hoje em dia tem até a serrinha laser que eles começam a cortar, mas dói do mesmo jeito, porque é um processo mais delicado. Aí o Senhor manda te dizer nesta noite: é mais fácil você ir no primeiro golpe, porque senão vai ter que ser na serra. Vai na serra, mas que você vai chegar à forma que Ele quer, vai. Que você vai chegar à forma que o lapidador quer, vai. E agora eu fecho. Era necessário Agar ser expulsa da casa de Sara. Sabe por quê? Porque se ela ficasse para sempre na casa de Sara, ela seria para sempre a escrava. Ela estaria para sempre debaixo de um senhorio. Ela seria para sempre a empregadinha. Você não pegou não, senão você já estava dando glória. Sabe que porque Deus permitiu Agar ser expulsa, ir para o deserto, parecia dolorido e era. Uma mulher solteira, cuidando de um menino de 19 anos, não sabia para onde ia, jogada no meio de um deserto, mas isso fazia parte do processo, sabe para quê? Para ela deixar de ser empregada, para ser senhora, para ela deixar de ser mandada, para mandar, para ela deixar de ser pequena, para ser grande. Aí eu pergunto: a promessa estava sobre a vida de Agar ou do menino? E aí? Sobre a vida de Agar ou do menino? Alguns estão indecisos, né? Sobre a vida do menino. A primeira vez que o anjo se encontra com ela no deserto, disse: vou fazer do menino uma grande nação, por causa de Abraão. Na segunda vez que se encontra com ela na fonte, diz: vou fazer o menino uma grande nação. Então volta e pega o menino. Sabe o que isso quer dizer? Sem menino não tem cumprimento de promessa. Sem passar pelo processo, você não vai alcançar o que Deus deseja. Sem passar pelo processo, o menino é pesado, já tem 19 anos. Deus está dizendo: é pesado, é doloroso, é difícil, mas carrega. Se quer chegar mais longe, carrega. Faz um esforço extra, mas carrega. Olha para quem está do seu lado e diga: não deixa o menino não.
carrega. Se enche de Jesus e carrega. Bebe água da fonte e carrega. Recebe hoje combustível extra e carrega. H seria abençoada por causa de Ismael. Sabe quem está lá na tua casa? Tem uma promessa sobre a vida dele. Sabe aquele teu patrão que é uma bênção? Tem uma promessa sobre a vida dele. Sabe aquilo que te incomoda tanto? Tem uma promessa sobre a vida dele. Talvez você não saiba, mas tem uma promessa sobre a vida dele. E se você ficar no seu lugar, a promessa que é para ele vai passar por você. A promessa que é para ele vai abençoar a tua vida. Aleluia. Sabe por que muitas vezes a gente peca? Porque a gente não sabe que sobre a vida de quem está do nosso lado tem uma promessa. Sabe aquele negócio de você está me vendo hoje, mas não sabe como é que eu vou estar amanhã? Eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer o que o Senhor me orienta. Segura na mão de quem está do seu lado. Diga assim: me valoriza hoje. Porque o que Deus fizer na minha vida amanhã pode te abençoar também. Aleluia. A gente despreza porque não sabe o que Deus tem reservado para ela. Se Deus abrisse os olhos de alguns para ver o propósito de Deus na vida de muitos, o negócio seria diferente. Mas repete de novo para ela não esquecer. Diga: me valoriza hoje, porque eu sou tão preciosa quanto você. Uma hora o processo termina e o brilho do diamante vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. O processo está difícil, está doloroso, mas esse brilho vai aparecer. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória a Deus. Quantos aqui receberam essa palavra? Fica de pé, igreja, os irmãos queridos lá da galeria, todo o povo de Deus, numa atitude reverente. Rapaz, você entendeu? Você entendeu o que Deus falou? O que Deus disse? Se você abandonar o processo, correr, você não vai conseguir. E tem muita gente aí que tem abandonado, não é? Porque aquilo dá trabalho, porque aquilo, puxa vida, e tem perdido. Como a gente aprendeu hoje aqui, né? A gente sempre olhava para H e dizendo assim: puxa vida, né? A Sara não foi. Cadê o amor da Sara, da matriarca pela escrava? Cadê o amor de Abraão pela escrava e pelo filho do próprio sangue, né? Cadê? Onde está? Glória a Deus. E a gente foi percebendo que à medida que ela tentava se livrar do menino, a coisa esquentava mais para ela. Você está no processo.
Então não abandona isso, porque você vai sofrer. Você vai ser tocado, você vai ser tocada através do menino, como foi no caso lá do Ismael. Glória a Deus. Nessa igreja tem alguma pessoa que ainda não é evangélica e gostaria de colocar Jesus no coração, como hóspede, hospedar Jesus no coração, porque Jesus, o seu nascimento foi um milagre, a sua vida um exemplo, a sua morte, glória a Deus, um sacrifício. Por quem? Por mim, por você, por todos nós aqui. Tem alguma pessoa entre nós que ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus? E gostaria de fazer essa decisão hoje, aqui e agora? Dá só um sinal. Onde você estiver, talvez você esteja vivendo até esse processo, talvez você esteja passando esse deserto. Glória a Deus. Passa com Jesus. É mais fácil. A fonte estava sempre diante de Agar. A salvação, a libertação, a cura. Mas ela estava tão embaralhada no problema que não via isso. Talvez você esteja enfrentando um problema tão sério na sua vida e ainda não enxergou que a fonte está bem perto. Onde está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo? Quantas pessoas tem aqui que ainda não são evangélicas? Dê só um sinal. Olha, pastor, eu ainda não sou. Cadê a mão? Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Lá na galeria. Quem ainda não é? Glória a Deus. Agora uma pergunta para você. Foi difícil você levantar a mão na negação? Porque eu perguntei, quem não? Negação. Quem ainda não é? Alguns não tiveram dificuldade para levantar a mão. E agora eu estou chamando, você quer Jesus? Faça o mesmo sinal. Quem quer Jesus? A fonte de água da vida. Dê o mesmo sinal. Eu quero ver você aqui. Cadê os irmãos? Tem alguém perto de você que ainda não é um discípulo, um servo, um seguidor de Jesus? Traz ele, traz ela aqui. Onde está a primeira vida que gostaria de se render, de se entregar a Jesus Cristo? Sinalzinho. Se estiver difícil, vem cá. Onde está a primeira vida para Jesus? Galeria. Alguém gostaria de entregar a vida para nosso Senhor? Aqui tem um moço de camisa escura. Não quer, meu irmão, hoje entregar essa vida a nosso Senhor, a Jesus Cristo? Já é? Você quer vir aqui? Você quer vir? Não. Vai embora assim, do jeito que entrou? Faz assim com a mão. Receba a bênção. Glória a Deus. Gostaria de convidar aqui, antes de dar a bênção, porque a coisa chegou atrasada, a pastora presidente, a geral, pastora Socorro. Vem aqui, minha irmã.
Glória a Deus. A pastora presidente da área central, Silvinha. Essas duas têm que ser casa e botão, carne e unha. Em nome de Jesus. Na tesouraria, Sônia Lima. Cadê Sônia Lima? É a tesoureira. E Lia, que está de pé quebrado, né, Lia? Tá vendo? Vai pular cerca. Então fica aí, não pode subir, fica aí quietinha. Tá ali, Lia. Mas não foi porque ela pulou cerca, não, porque ela pisou no lugar errado. Glória a Deus. Na secretaria está a irmã Marina. Glória a Deus. Ela vem de um lugar no Rio de Janeiro chamado Itaboraí, Pedra Bonita. Sei não. Glória a Deus. E aqui agora, Gorete e Sônia. O que é isso aqui? Nana, Gorete e Sônia. Essas meninas é o quê, hein? Então, esse departamento tem muita secretária. Marina, Nana, Gorete e Sônia. Espero que das 4 funcione pelo menos 2. Funciona? Amém. Regente, Melânia, Edileuza, Eliane e Luci. Quem? Dulce. Tá vendo? Devia botar o bispo aqui para chamar, que está com as vistas boas. Glória a Deus. Apoio missionário. Quem é apoio? Missionárias. Então o apoio é todo mundo, né? As missionárias, as pastoras. Bom, está aqui. Queridos, vamos dar posse a essa nova direção. Eu gostaria que o bispo da casa levasse o azeite e colocasse o sinalzinho nas mãos dessas meninas que estão aqui na frente. O sinalzinho, ungindo as mãos dessas trabalhadoras, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A minha gratidão a todas as cooperadoras, a todos os cooperadores, a todos os apoiadores, a todas as apoiadoras, a toda a gente que ajudou para que esse congresso tivesse o brilho que teve. A mensageira, o seu esposo, como ela disse, está sempre junto com ela. Não caia no pecado de Adão. No dia que deixou Eva só, a serpente, então não deixe não. Dela fosse, eu vá atrás. Glória a Deus. Cadê as mãos para receber a bênção? Querido Jesus, amado Deus, como apóstolo de Jesus Cristo, presidente geral da missão, a mim outorgada pelo Espírito Santo, nós damos posse a essa diretoria e que haja um reconhecimento por parte de todas as mulheres da área a vida dessas pessoas ilustres que o Senhor levantou na condução das mulheres da área central. Abençoe o bispo e a todos os pastores e pastoras e missionárias, para que essa área continue fortalecida e seja exemplo, padrão, glória a Deus, das demais. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam plenas na vida das minhas irmãs, em nome do Pai, em nome do Filho,
em nome do Divino Espírito Santo. Declaramos assim, pousada, glória. Associação Beneficente Novo Israel, ABNI, em parceria com o Centro Social El Shaddai e apoio do pastor Rildo José, está trazendo para a comunidade cursos profissionalizantes de corte e costura em inglês. Interessados, favor comparecer à sede da ABNI, situada à rua Pedro Serafim de Souza, número 14. Para maiores informações, ligue 3559-1483. 3559-1483. Associação Beneficente Novo Israel, ABNI, projeto Mão